Um milionário afogado. Pescador o salvou sem saber quem era ele. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Você já imaginou mudar a sua vida em um único ato de bondade? E se o destino te desse uma chance de salvar alguém que nem sequer sabia o quão importante era para o mundo? Às vezes, um simples gesto pode ser a chave para uma transformação inesperada. Essa é a história de uma humilde pescadora que, sem saber, mudou o curso de sua vida ao salvar um homem à beira da morte. Mas o que parecia ser uma boa ação simples, logo se transformaria em algo muito maior, algo que ela jamais poderia imaginar. A manhã estava calma. Era mais um dia normal para Rosa, uma pescadora do interior do Brasil, conhecida pela sua rotina simples e sua força silenciosa. Ela acordava antes do amanhecer, preparava sua canoa e se lançava ao mar em busca do sustento diário. Rosa não queria luxo, apenas o suficiente para garantir que sua filha e ela tivessem o que comer. A vida na pequena cidade litorânea, afastada de grandes centros urbanos, não era fácil, mas ela nunca reclamava. Afinal, havia algo especial no trabalho árduo, na conexão com o mar e na serenidade do fim do dia. Mas naquela manhã, o mar parecia diferente. Algo no ar estava prestes a mudar. Enquanto Rosa se afastava da costa, ela avistou algo estranho boiando à distância. A princípio, pensou ser um pedaço de madeira ou uma rede perdida. Mas, ao se aproximar, a imagem ficou mais clara. Era um homem, inconsciente, com o corpo pálido e os cabelos presos em uma bagunça do mar revolto. Sem pensar duas vezes, Rosa se aproximou e o puxou para dentro da sua canoa, apesar do peso do corpo e da dificuldade que ele oferecia. A água do mar ainda escorria do homem, que parecia totalmente sem vida. Rosa lutou para manter a calma. Ela nunca tinha lidado com uma situação como aquela. Com a experiência que a vida na beira do mar lhe ensinara, ela sabia o que fazer. O instinto a guiou. Imediatamente, ela iniciou os procedimentos de primeiros socorros, tentando reanimá-lo, sem saber de fato o que acontecia ou quem ele era. À medida que o homem foi recobrando a consciência, seus olhos se abriram lentamente. A primeira coisa que ele viu foi o rosto de Rosa, preocupado, mas determinado. Ele tentou falar, mas só conseguiu emitir um som rouco. A pescadora, sem saber quem ele era, segurou sua mão, aliviando a tensão que ele sentia. "Você está salvo agora. Vai ficar tudo bem", ela murmurou, sem saber que aquelas palavras, ditas com tanto carinho, estariam mudando suas vidas para sempre. O homem, ainda fraco, olhou para ela, tentando entender a situação. Seus olhos começaram a se ajustar à luz do dia, mas o cansaço e o choque do acidente eram visíveis. Ele não sabia quem a pescadora era, nem o que ela poderia significar para ele. Mas, de alguma forma, sentia que estava em boas mãos. Rosa o levou até sua casa, uma pequena cabana de madeira que cheirava a sal e peixe fresco. Ela o deitou em sua cama, cobriu-o com um lençol e começou a preparar algo para ajudá-lo a recuperar as forças. Durante todo o processo, ela não fazia ideia de quem ele realmente era. Não tinha ideia do impacto que aquele homem tinha no mundo fora da sua cidadezinha. Os minutos se transformaram em horas. Enquanto o homem descansava, Rosa pensava em sua vida. Sua filha, pequena e cheia de sonhos, estava em casa com a avó. Rosa tinha muitos planos para ela, mas o futuro parecia sempre distante, como o horizonte que ela avistava ao lançar suas redes no mar. Os problemas financeiros e a rotina cansativa pareciam não dar espaço para grandes sonhos. Ela se contentava com o que tinha, com sua pequena rotina diária. Mas, à medida que a tarde avançava e o homem se recuperava, algo diferente acontecia. Ele começava a demonstrar sinais de agradecimento, embora ainda fosse difícil para ele falar. Rosa o observava, intrigada, mas sem questionar. Ela sempre acreditou que fazer o bem era a coisa certa, independentemente da situação. O mar tinha ensinado isso a ela desde criança. Mas, ao olhar para aquele homem agora, ela sentia algo mais. Um magnetismo no ar, como se aquele gesto de compaixão fosse o início de algo grandioso, algo que ela não podia compreender ainda. No momento em que o homem finalmente falou, sua voz era fraca, mas cheia de um tipo de gravidade que Rosa não podia ignorar. "Obrigado", ele disse com um fio de voz.
Você salvou minha vida. De nada, respondeu Rosa, sorrindo timidamente. Só fiz o que qualquer um faria. Mas ele sabia que aquilo não era qualquer coisa. Não era apenas um simples resgate. O destino, aparentemente, estava começando a jogar suas cartas. O segredo que ele carregava era maior do que ela poderia imaginar. Enquanto ele se recuperava, pensava sobre como tudo aconteceu. Como aquele mar revolto, aparentemente implacável, tinha sido palco de um encontro tão improvável. Mas ele sabia que essa história estava apenas começando. O que Rosa não sabia era que ele não era apenas um homem comum. Ele era muito mais do que ela podia imaginar. O que parecia ser uma simples pescadora ajudando um desconhecido se transformaria em algo muito maior, algo que poderia mudar o destino de ambos. Enquanto ele observava a janela da cabana, a brisa suave tocando seu rosto, o homem sabia que o que aconteceria a seguir seria mais do que uma simples retribuição de gratidão. Algo mais profundo estava prestes a ser revelado, e ninguém estava preparado para as consequências dessa revelação. A manhã seguinte chegou com o calor do sol invadindo a pequena cabana. Rosa acordou cedo, como sempre, mas hoje havia algo diferente no ar. Ela não conseguia entender, mas havia uma sensação inexplicável de que aquele dia traria algo que mudaria sua vida para sempre. O homem que ela resgatou ainda dormia profundamente. Seus ferimentos não eram graves, mas a exaustão de estar à deriva no mar por tantas horas ainda o deixava fraco e sem forças. Rosa olhou pela janela, vendo o movimento calmo do mar ao longe. Ela não tinha pressa. Seus pensamentos estavam ocupados com o homem. Ele parecia estar se recuperando bem, mas não tinha dito muito mais desde aquele simples obrigado. Rosa, embora uma pessoa reservada, sentia uma curiosidade crescente. Quem seria aquele homem? O que ele estava fazendo ali, perdido no mar? Havia algo em seu olhar, algo que não conseguia compreender, que a fazia pensar que ele não era uma pessoa comum. Enquanto ela preparava o café, uma xícara simples com leite e açúcar, ela ouvia o som de passos vindos de dentro da casa. O homem estava acordado. Ele ainda parecia fraco, mas seus olhos estavam mais vivos, mais alertas. Ele se aproximou da mesa onde Rosa estava, e, com um sorriso fraco, disse: "Você realmente me salvou. Eu não sei como agradecer." Rosa olhou e respondeu com um sorriso humilde: "Não precisa agradecer. Foi o que qualquer pessoa faria." Mas o homem não parecia convencido. Havia algo em sua postura que transmitia que ele estava tentando esconder algo. Ele se sentou à mesa, pegou a xícara com as mãos tremendo, e olhou para Rosa. "Eu sei que você deve estar curiosa sobre quem sou." Rosa franziu a testa. A curiosidade sempre foi algo que ela tentava evitar. "Não é da minha conta," ela disse, em sua maneira simples de ser. "O importante é que você está bem agora." Mas ele não se deixou convencer tão facilmente. Seus olhos brilharam com uma mistura de respeito e algo mais profundo, como se houvesse uma verdade a ser compartilhada, mas ele hesitava em revelá-la. Por algum motivo, ele sentia que precisava contar a Rosa quem realmente era, que aquela mulher humilde e bondosa merecia saber, mas ele não sabia se estava pronto para enfrentar as consequências. Eu sou Marcos Valente, ele finalmente disse. "Tenho uma empresa em São Paulo. Sou dono de uma rede de hotéis e resorts." Rosa o olhou sem expressão. Ela não sabia quem ele era, mas a forma como ele falou seu nome era diferente. Não havia arrogância, mas sim um tipo de peso em suas palavras. O homem à sua frente não parecia estar se gabando, mas a forma como ele se comportava demonstrava que tinha uma vida completamente diferente da dela. Uma vida cheia de luxo, conforto e posses, coisas que Rosa nunca tinha experimentado. Eu não sou do tipo que se orgulha do que tem, continuou Marcos, sentindo o desconforto de sua própria revelação. "Na verdade, eu não sou nem um pouco feliz com a vida que levo. Por isso, estava no mar, fugindo." "Fugindo?" perguntou Rosa, confusa. Marcos suspirou, como se estivesse revelando um segredo doloroso. Ele olhou para o horizonte, como se as palavras fossem difíceis de dizer. "Sim, eu estava fugindo de tudo. Fugindo do meu próprio peso. Dos negócios, das expectativas, da minha família. Eu precisava de um respiro."
Não sei o que me deu na cabeça de sair sozinho para o mar. Rosa o observou em silêncio, tentando entender as palavras que ele dizia. Ela não conhecia esse mundo que ele falava, mas algo no tom de sua voz fazia com que ela sentisse a dor que ele carregava. Era uma dor que ela nunca imaginaria, mas que parecia tão real quanto o vento que tocava sua pele. Eu não sei o que você espera de mim, mas não sou a pessoa certa para lidar com seus problemas, disse Rosa, mais por instinto do que por maldade. Eu sou apenas uma pescadora. Meu mundo é simples. Marcos olhou para ela, como se a resposta fosse óbvia. Você não entende. Eu não estou buscando conselhos ou soluções. Eu só preciso de alguém que não tenha interesse no que sou ou no que tenho. Alguém que me veja como realmente sou, e não pelo que meus negócios ou minha fortuna representam. Rosa não sabia o que dizer. Ele estava revelando partes de sua alma, mas ela não sabia se deveria ouvir. Ela não fazia parte daquele mundo, mas algo em seu coração dizia que ela deveria ouvir. Algo nela sentia que, apesar de tudo, essa conversa estava apenas começando. O silêncio se instalou por alguns minutos enquanto ambos tomavam seus cafés. Rosa olhou para Marcos, que parecia perdido em seus próprios pensamentos, e sentiu uma pontada de compaixão. Ela não sabia o que se passava na cabeça dele, mas não poderia negar a conexão que sentia. Algo naquele homem a fazia querer ajudar, não pela riqueza que ele poderia oferecer, mas pela dor que ele carregava. Finalmente, Marcos quebrou o silêncio, com uma expressão mais tranquila no rosto. Eu sei que você não tem nada a ver com o meu mundo, Rosa. E talvez seja por isso que estou aqui. Talvez o destino tenha me trazido até você para me lembrar do que realmente importa. Rosa não respondeu. Ela apenas assentiu, aceitando o que ele dizia. O futuro ainda era incerto, mas algo lhe dizia que aquele homem, de alguma forma, mudaria sua vida. E, talvez, ela também mudasse a dele. O sol já começava a se esconder no horizonte, tingindo o céu de um laranja profundo. Rosa estava na varanda de sua pequena casa, observando as ondas do mar baterem nas pedras com uma força tranquila, quase como se quisessem contar-lhe algo. Ela ainda pensava nas palavras de Marcos. Aquele homem, com sua vida de luxo e um sofrimento que ela mal compreendia, mexia com ela de maneiras que ela não sabia explicar. Ele estava ali, em sua casa simples, não por acaso. Algo no destino os havia cruzado. Rosa não acreditava em coincidências, mas também não sabia se acreditava em destino. O que ela sabia era que, pela primeira vez, se sentia conectada a alguém de uma forma que ultrapassava as barreiras sociais, econômicas ou até mesmo as barreiras de seus próprios medos. Na manhã seguinte, Marcos parecia estar um pouco melhor. Sua pele estava mais corada, e ele já conseguia andar com mais firmeza. A estranheza de sua presença na casa de Rosa parecia estar começando a diminuir, mas o desconforto de ambos ainda era palpável. Marcos não sabia como agradecer a mulher que o salvara, e Rosa, por sua vez, sentia uma mistura de curiosidade e cautela ao lidar com ele. Você deve se sentir fora do lugar aqui, Rosa disse, enquanto colocava um prato simples de peixe fresco na mesa. Marcos estava sentado à mesa, os olhos fixos nela, mas o olhar distante, como se estivesse em outro mundo. Ele levantou os olhos lentamente, tentando sorrir, mas o sorriso parecia forçado. Não, na verdade, é o contrário. Eu me sinto em paz aqui, mais do que em qualquer lugar nos últimos anos. Rosa ficou em silêncio. Ela não sabia o que dizer a isso. Ela não sabia o que era viver em paz. Sua vida sempre fora uma luta constante, mesmo em sua simplicidade. O trabalho pesado de todos os dias, a luta para sobreviver, para manter a casa em ordem. Ela não tinha tempo para pensar em paz. Mas, de alguma forma, Marcos conseguia encontrar algo de bom na vida simples dela. O que ele via nela que a tornava tão diferente dos outros? Você tem uma vida muito diferente da minha, Rosa, Marcos continuou, pegando o garfo e cortando o peixe, mas sem comer. Eu passei a minha vida correndo atrás de dinheiro e de sucesso. Sempre em busca de mais. Mas, agora, depois de tudo, percebo que nada disso me traz felicidade. Rosa o observava, ouvindo suas palavras com atenção. Ela não entendia completamente o que ele estava dizendo, mas sentia o peso daquelas palavras. Na vida dela, as coisas sempre foram muito claras.
era preciso trabalhar duro para garantir o que se tinha. Não havia espaço para sonhos grandes ou expectativas altas. Tudo o que importava era a sobrevivência, o amanhã. Ela não podia se dar ao luxo de ficar pensando sobre a felicidade, sobre o que ela realmente queria. Mas, com Marcos, algo parecia diferente. Ele falava sobre um vazio que ela nunca soubera que existia. Um vazio que ela nem sequer sabia que poderia existir para alguém que tinha tudo. E, de certa forma, ele estava ali, na casa dela, tentando encontrar algo que ele não tinha em sua própria vida. Eu não entendo muito bem isso, Marcos, Rosa disse, sentando-se ao lado dele. Eu nunca tive nada além do meu trabalho, da minha pesca e das coisas simples da vida. Não sei o que é querer mais. Eu só sei o que é preciso fazer para viver. Marcos a observava atentamente, como se estivesse tentando ler cada palavra que ela dizia. Havia uma honestidade brutal em suas palavras, algo que ele não encontrava nas conversas que costumava ter com as pessoas do seu mundo. Ali, na pequena casa de Rosa, ele sentia que, pela primeira vez, estava falando com alguém que não tinha interesse em sua fortuna, que o via apenas como um ser humano comum. Você tem algo que eu nunca tive, Rosa, Marcos disse, com uma expressão séria. Você tem essa conexão com o mundo ao seu redor. Você vê a beleza nas coisas simples, nas pessoas. Eu perdi isso. Talvez você possa me ensinar. Rosa olhou para ele, surpresa com o que ele estava dizendo. Ela nunca imaginara que alguém como Marcos pudesse precisar de algo que ela tivesse. A vida dela era dura, cheia de dificuldades, mas agora ela percebia que, em sua simplicidade, ela possuía algo que ele tanto desejava. E isso a fez sentir-se estranha. Algo entre a pena e a responsabilidade crescia dentro dela. Ela sabia que não poderia ensiná-lo a ver a vida como ela via, mas, de alguma forma, ela sentia que precisava tentar. Eu não sei se posso ensinar a você alguma coisa, ela respondeu, hesitante. Mas eu posso te mostrar o que é viver aqui. O que é ser parte do mundo ao seu redor, sem pressa, sem expectativas demais. Isso é tudo o que eu conheço. Marcos sorriu, e, pela primeira vez, seu sorriso parecia genuíno, como se estivesse aliviado por encontrar uma conexão real. Não havia pressa, não havia um objetivo. Ele sentiu que, por um momento, poderia simplesmente existir, sem se preocupar com o que as outras pessoas esperavam dele, sem se sentir pressionado a ser alguém que ele não era. Isso é mais do que eu poderia pedir, Marcos disse, finalmente pegando o garfo e comendo o peixe que Rosa havia preparado. Era simples, mas delicioso. E, naquele momento, ele se sentiu mais em paz do que em qualquer outra situação nos últimos anos. O restante da noite passou sem palavras, apenas o som das ondas quebrando suavemente nas pedras e o farol distante, iluminando o mar. Ambos estavam imersos em seus próprios pensamentos, mas algo tinha mudado. A distância entre eles, que antes parecia insuperável, agora se sentia menor. Era como se, naquele pequeno refúgio à beira-mar, a vida tivesse deixado de ser algo complicado, e se tornasse apenas um fluxo tranquilo, sem pressa. O vento da manhã soprava com suavidade, fazendo as palmeiras ao redor da casa de Rosa balançarem lentamente. O som das ondas quebrando na praia parecia ter o poder de acalmar a alma, e, naquele momento, Rosa estava mais tranquila do que se lembrava de estar em muito tempo. Embora as coisas com Marcos estivessem começando a se ajeitar, ela sentia que algo estava por vir. Não sabia o que exatamente, mas uma sensação estranha a incomodava. Naquela manhã, Rosa se levantou mais cedo do que o normal. Era como se tivesse algo a cumprir, alguma tarefa que precisava ser feita antes que as coisas mudassem para sempre. Ela preparou um café simples, com o aroma inconfundível do grão torrado que ela comprava na mercearia da cidade. Sentia que aquele dia seria diferente, embora não soubesse explicar o motivo. Enquanto preparava o café, ouviu um som suave na porta de entrada. Era Marcos, que aparecia na cozinha com um sorriso tímido, ainda sem muita energia, mas com um olhar que indicava que ele estava tentando entender melhor sua própria vida. "Bom dia, Rosa", ele disse, com a voz grave, tentando disfarçar o cansaço. "Eu estava pensando em ajudar você hoje. Sei que tem muito o que fazer por aqui." Rosa olhou para ele por um momento, surpresa. Não era algo que ela esperava ouvir. Marcos nunca havia oferecido ajuda antes,
talvez por não saber o que fazer ou por se sentir deslocado. Mas naquele momento, parecia estar tentando encontrar seu lugar, algo que fizesse sentido para ele. Ajudar? Você? Rosa perguntou, com uma pequena risada, mais por nervosismo do que por zombaria. Você nunca fez nada por aqui, Marcos. E eu não quero te sobrecarregar com as coisas de pescador. Marcos sorriu, um sorriso de leve ironia. Eu sei que não sou pescador, mas não custa tentar. Eu sei que posso aprender. E talvez, só talvez, eu consiga te ajudar de alguma forma. Eu preciso encontrar um propósito aqui, Rosa. Não posso ficar apenas sentado esperando a vida passar. Rosa o observou por um momento. Ela não sabia o que pensar. Até então, Marcos sempre se mostrará um tanto perdido, talvez desconectado da realidade que ela conhecia. Mas agora, algo parecia ter mudado nele. Ela viu uma determinação que antes não existia, uma vontade de fazer algo mais, de ser mais do que apenas um milionário em busca de sentido. Está bem, ela disse, com uma pequena aprovação. Mas você vai precisar se esforçar. Isso não é fácil. O mar não é gentil, e a vida de pescador não é como você imagina. Mas, se você está disposto a tentar, eu vou te ensinar o básico. Aquelas palavras marcaram o começo de uma nova fase. Rosa e Marcos passaram a manhã inteira juntos, indo até o cais e preparando os barcos. Ao contrário do que ela imaginava, ele não reclamou, não demonstrou cansaço. Na verdade, Marcos parecia interessado, mais do que ela jamais poderia ter antecipado. Ele perguntava sobre as técnicas, sobre como escolher o melhor peixe, sobre as marés e sobre as correntes do mar. Você sempre foi assim? Marcos perguntou, enquanto puxava as redes de pesca. Sempre soube como lidar com tudo isso. Rosa riu baixinho, o som de sua risada suavizando a tensão do momento. Eu não sei se você pode dizer que sou uma expert, mas cresci nesse ambiente. Isso é o que eu faço para viver. Não há muito mistério. O mar, você aprende a respeitar, ou ele te ensina da maneira mais difícil. Marcos olhou para ela com admiração. Ele não sabia o que esperava, mas aquela mulher simples, sem as distrações do mundo moderno, parecia ser a chave para algo que ele sempre buscou e nunca encontrou. O vazio que ele carregava agora parecia menos pesado, como se, ao lado dela, ele estivesse começando a compreender o que realmente importava. À medida que o dia avançava, Marcos se esforçava cada vez mais. Ele estava determinado a provar a si mesmo que poderia se adaptar à vida simples de Rosa. Embora estivesse acostumado ao luxo, ao conforto das grandes mansões e dos carros caros, havia algo naquela vida humilde que lhe parecia mais genuíno. Ele sentia que ali, com Rosa, ele poderia deixar para trás a máscara de milionário e ser apenas um homem comum. Mas, apesar disso, algo ainda o incomodava. O segredo que ele guardava desde o dia do acidente, que o havia levado até a costa, começava a pesar. O pensamento de que ele era mais do que parecia, de que ele não era apenas um homem perdido no mar, mas sim alguém que poderia mudar a vida de Rosa para sempre, o fazia hesitar. Ele não sabia se deveria contar a verdade para ela, ou se deveria continuar vivendo naquela bolha de anonimato. Ao final do dia, ambos voltaram para a casa de Rosa. Marcos estava exausto, mas sentia-se bem. O trabalho o tinha ajudado a focar, a colocar as coisas em perspectiva. Ao entrar na casa, ele se sentou na cadeira da sala, sentindo o peso das ondas batendo contra as pedras. Você me ajudou a perceber algo, Rosa, Marcos disse, olhando diretamente para ela. Eu sempre vivi com medo de perder tudo, de não ter mais o controle. Mas, agora, eu percebo que, talvez, o maior erro que eu cometi foi tentar controlar demais a minha vida. Rosa não sabia o que responder. Ela não entendia completamente o que Marcos estava dizendo, mas sentia que ele estava começando a entender o que ela sempre soubera. A vida é imprevisível, e não há como controlar o que o destino nos reserva. Eu não sou ninguém para te ensinar sobre a vida, Marcos, ela disse, com um suspiro. Mas, talvez, você esteja começando a entender que nem tudo se resolve com dinheiro. Marcos a olhou, como se fosse a primeira vez que realmente a via. Ele estava começando a entender o que ela queria dizer, e, talvez, começasse a perceber que, em sua vida de excessos, ele nunca tinha realmente vivido.
O sol brilhava forte sobre a pequena vila de pescadores, e o som das ondas batendo nas rochas era quase hipnotizante. Rosa já havia acordado cedo, como de costume, e estava se preparando para mais um dia de trabalho árduo. As mãos calejadas do tanto de tempo que passará no mar agora se moviam com uma agilidade que a tornava uma verdadeira especialista em sua tarefa. Ela sabia o que fazer sem precisar pensar muito. A vida de pescadora, com todas as suas dificuldades, já era sua rotina. Mas hoje, havia algo diferente no ar. Marcos acordou mais tarde do que o normal. Ao olhar pela janela da pequena casa de Rosa, notou o céu claro e o movimento tranquilo da vila. Ele ainda não se acostumara totalmente com a vida simples que ela levava, mas sentia que, a cada dia que passava ao seu lado, estava mais envolvido naquela realidade que ele havia ignorado por tanto tempo. Enquanto ele se preparava para sair, pensava em como aquele estilo de vida era distante de tudo o que ele conhecia. No entanto, a ideia de trabalhar ao lado de Rosa, com ela lhe ensinando, o fazia sentir que talvez, só talvez, ele estivesse começando a encontrar algo que ele nunca soubera que procurava. Ao entrar na cozinha, ele encontrou Rosa preparando o café da manhã. O aroma da comida simples, porém saborosa, encheu a casa com um sentimento acolhedor. Ela levantou os olhos e, ao vê-lo, sorriu de maneira suave. Algo nela havia mudado também. Ela já não o via apenas como um milionário perdido, mas como alguém que, de alguma forma, começava a encontrar seu lugar ao lado dela. "Bom dia, Marcos", disse ela com sua voz tranquila, enquanto mexia o café. "Hoje tem muito peixe no mar, eu sinto. Talvez seja um bom dia para uma boa captura." Ele a observou por um momento, hesitando antes de responder. "Eu não sei se vou ser muito útil hoje, Rosa. Mas vou tentar. Não posso prometer que vou ser bom nisso. Mas posso prometer que vou dar o meu melhor." Rosa não respondeu imediatamente. Ela apenas pegou uma caneca e a entregou a ele. Ela sentia que ele estava tentando encontrar algo mais, algo dentro dele que o motivasse a seguir em frente. Rosa sabia que Marcos vinha de um mundo onde tudo parecia fácil, onde o dinheiro resolvia quase tudo. Porém, ao seu lado, ele tinha descoberto um tipo de esforço que não poderia ser comprado, um tipo de suor que vinha de uma conexão com a terra e o mar que ele jamais experimentara. Os dois partiram em direção ao cais juntos, em silêncio, mas com um entendimento crescente entre eles. O vento quente do verão acariciava seus rostos enquanto caminhavam em direção aos barcos. Marcos observava a maneira como Rosa se movia com tanta certeza, como se o mar fosse seu aliado. Ela carregava a experiência em cada passo, em cada movimento. Ele estava apenas começando a aprender. A cada momento, sentia-se mais desafiado e, ao mesmo tempo, mais cativado por ela. Quando chegaram ao barco, Rosa começou a preparar as redes, sua mente focada na tarefa. Marcos a observava, tentando aprender o máximo possível. Ela percebeu o esforço dele, embora ele ainda estivesse longe de ser eficiente como ela. "Marcos, para pescar, você precisa ser paciente. O mar não vai te dar nada de graça. Você vai ter que merecer cada peixe que puxar da água. Não existe truque. Só paciência e dedicação." Ele a olhou, ouvindo suas palavras com atenção. O mar parecia não apenas ensinar-lhe as técnicas de pesca, mas também lições de vida. Ele estava começando a perceber que a paciência, o esforço e o trabalho árduo eram, de fato, mais valiosos do que qualquer quantia de dinheiro que ele possuísse. Rosa, ao perceber a concentração de Marcos, decidiu que era hora de ensiná-lo a puxar as redes. Não era uma tarefa fácil, e ela sabia que ele se sentiria frustrado. Contudo, o esforço que ela via nele a fazia acreditar que ele conseguiria, com o tempo. "Agora, Marcos, você vai ter que puxar as redes comigo. Vamos ver se consegue. Não é tão simples como parece", disse ela, com um leve sorriso nos lábios. Marcos hesitou por um instante. Ele não era tão forte fisicamente quanto ela, mas estava disposto a tentar. Com as mãos suadas, ele se posicionou ao lado dela e puxou com força as redes. No início, o movimento parecia difícil, e a tensão nas suas mãos e braços era visível. Mas, à medida que o tempo passava, ele foi se acostumando à sensação. As redes se moviam lentamente, e o peso do mar parecia se acumular em suas mãos, mas ele não desistiu.
Cada puxada, cada esforço, parecia fazê-lo sentir uma conexão com aquele ambiente simples e árduo. "Está vendo?", disse Rosa, quando ele finalmente conseguiu puxar as redes completamente. "Nada vem fácil. Mas, quando você consegue, a recompensa é maior. Isso é o que eu aprendi com o mar." Marcos ficou em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Ele sentia um misto de cansaço e satisfação. Estava começando a compreender o que ela queria dizer. Ele havia aprendido a lição do dia. A vida não era sobre ter mais e mais, mas sobre se entregar ao processo e apreciar o valor do que se conquistava com esforço. Ao final da tarde, depois de um dia de trabalho intenso, os dois estavam de volta à casa de Rosa. Marcos se sentou na varanda, exausto, mas satisfeito. Rosa se aproximou dele e lhe entregou um copo de água fresca. Ele a olhou nos olhos, vendo nela algo que ele começava a admirar profundamente. "Eu não sei se posso fazer isso todos os dias, mas estou começando a entender o que você disse, Rosa. Eu tenho muito a aprender ainda." Ela sorriu e se sentou ao lado dele, em silêncio. As palavras dele significavam mais para ela do que qualquer elogio vazio. Marcos estava mudando, e isso era tudo o que ela queria ver. A conexão entre os dois havia se fortalecido, e o que antes parecia um encontro acidental agora se tornava algo mais profundo, algo que poderia mudar o destino deles para sempre. O céu, que antes estava limpo e brilhante, agora se cobria de nuvens pesadas. O vento forte, típico de uma tempestade repentina, fazia as palmeiras balançarem, e o som do mar rugia com uma intensidade assustadora. Rosa estava na praia, olhando para o horizonte com um olhar preocupado. O dia anterior havia sido difícil, mas ela sabia que o mar não perdoava. Ele era imprevisível, e ela não confiava nele quando se mostrava bravo. Marcos, que ainda estava aprendendo sobre a vida no mar, havia passado a noite na casa de Rosa, descansando depois de um longo dia de pesca. Quando acordou, o vento forte e o clima pesado lhe deram uma sensação de apreensão. "Isso não faz parte da história, mas quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora sim, vamos para a história." Ele se levantou da cama e foi até a varanda, onde encontrou Rosa, com os braços cruzados, observando as ondas se agitarem. "Vai ser uma tempestade, não vai?" ele perguntou, tentando esconder a preocupação em sua voz. Rosa assentiu com a cabeça, seus olhos ainda fixos no mar. "Sim, o mar está nos avisando. Ele sempre dá sinais antes de ficar agressivo. Temos que tomar cuidado, Marcos. A tempestade pode chegar a qualquer momento." Marcos olhou para ela e, pela primeira vez, percebeu o quanto ela estava em sintonia com a natureza. Ela não apenas sabia o que fazer, mas também sentia o que estava prestes a acontecer. Ele, que estava acostumado com a previsibilidade de sua antiga vida de milionário, agora via que, no mundo de Rosa, o controle não era garantido. Aqui, as coisas podiam mudar em um instante, e nem sempre havia uma maneira de se preparar para o inesperado. "Eu acho que é melhor a gente se preparar para a tempestade", então Marcos disse, tentando parecer mais seguro do que realmente se sentia. "O que você sugere que façamos?" Rosa deu um breve sorriso, mas era um sorriso de alguém que sabia o que estava fazendo, alguém que já tinha vivido inúmeras tempestades e continuava a seguir em frente. "Primeiro, precisamos garantir que tudo esteja seguro na casa e no barco. O vento pode ser traiçoeiro. Depois, vamos verificar as redes de pesca. Não podemos deixar nada para depois. Quando a tempestade chegar, já será tarde demais para fazer qualquer coisa." Marcos, sem hesitar, começou a ajudar Rosa. Ele nunca havia lidado com tempestades e muito menos com a rotina de um pescador, mas estava determinado a aprender. Ele sabia que, ao ajudar Rosa, estava se conectando ainda mais com a vida dela, uma vida que ele começava a admirar profundamente. A sua dedicação e coragem o tocavam de uma forma que ele não imaginava ser possível. Enquanto trabalhavam juntos, o clima parecia se intensificar. O vento se tornava cada vez mais forte, e as nuvens escuras cobriam completamente o céu, bloqueando o sol. Era uma verdadeira luta contra a natureza. Eles se apressaram para garantir que tudo estivesse seguro, mas a sensação de urgência era palpável. Eles sabiam que não havia muito tempo. Marcos,
com as mãos suadas e o corpo exausto, olhou para Rosa enquanto ajudava a amarrar as redes. Eu não estava preparado para isso. Nunca imaginei que o mar fosse tão imprevisível. Sempre pensei que as coisas podiam ser controladas, que o dinheiro e o poder resolviam tudo. Mas aqui, no seu mundo, tudo é diferente. Eu sinto que sou um estranho. Rosa, sem parar o trabalho, olhou para ele por um momento. Seus olhos estavam cheios de compreensão. Aqui, Marcos, o dinheiro e o poder não significam nada. O que conta é saber lidar com os desafios e a natureza. O mar não se importa com quem você é ou o que tem. Ele vai te testar de todas as formas. As palavras de Rosa ressoaram profundamente em Marcos. Ele sentiu que estava começando a entender algo fundamental sobre a vida, algo que nunca havia dado muita atenção antes. A cada palavra de Rosa, ele sentia que a distância entre ele e aquele mundo simples e sincero estava diminuindo. Ele já não era o homem arrogante e cheio de certezas de antes. Agora, ele via que o verdadeiro valor estava nas coisas pequenas, no esforço diário, nas batalhas silenciosas que as pessoas enfrentam todos os dias. Finalmente, quando o trabalho estava praticamente concluído e o mar começava a rugir com mais intensidade, eles se refugiaram na casa de Rosa, em silêncio. O vento uivava lá fora, e a tempestade já estava se formando. A casa de Rosa, simples mas forte, era o único abrigo seguro naquele momento. Ela se sentou perto da janela, observando as ondas, enquanto Marcos ficava ao seu lado, tentando absorver o peso da situação. Vai ser uma tempestade forte. Eu espero que o barco esteja bem amarrado, disse Rosa com um tom preocupado, mas sem pânico. Ela sabia o que fazer. Ela sempre soubera. Marcos, ainda perdido em seus pensamentos, perguntou: "E você? Está bem com tudo isso?" Rosa virou-se para ele, olhando-o com um sorriso suave. "Eu nasci no mar, Marcos. Ele é parte de mim. Não é fácil, mas também não é impossível. Cada tempestade que vem, a gente aprende a enfrentá-la, a viver com ela. O que importa é saber que a gente não está sozinho. Não importa o que aconteça, nós vamos passar por isso." As palavras de Rosa fizeram Marcos refletir. Ele, que sempre teve a segurança do dinheiro e das posses, agora estava diante de algo que não podia controlar. No entanto, com Rosa ao seu lado, ele sentia que poderia enfrentar qualquer coisa. Ele estava começando a perceber que a verdadeira força não vinha do dinheiro, mas da coragem e da determinação de quem sabe viver sem medo do que a vida reserva. Enquanto a tempestade se aproximava, ele se sentou ao lado de Rosa, sentindo uma paz estranha, mas reconfortante. Ele não sabia o que o futuro reservava para ele, mas sabia que, ao lado de Rosa, ele tinha encontrado algo que o dinheiro nunca poderia comprar: um propósito. Eles não sabiam o que o amanhã traria, mas, naquele momento, estavam juntos, enfrentando a tempestade da vida, com um senso de união e força que poderia superar qualquer desafio. A tempestade passou, mas o mar ainda estava agitado. Rosa acordou cedo naquela manhã, como sempre fazia, e olhou pela janela da casa. As ondas ainda batiam com força, mas o céu começava a clarear, mostrando sinais de que o pior já havia passado. Ela sabia que, embora a tempestade tivesse ido embora, o impacto deixado por ela ainda era visível. O mar não era previsível, e nem sempre ele era gentil. Rosa se sentia forte por ter enfrentado mais uma tempestade, mas o que ela não sabia era que, ao olhar para o horizonte, uma nova tempestade estava prestes a surgir em sua vida. E ela teria que enfrentar essa sem saber que, talvez, nada voltaria a ser como antes. Marcos estava na cozinha, preparando um café, quando ela entrou, os olhos ainda cansados. Eles haviam trabalhado duro na noite passada, amarrando o barco, ajustando as redes e fazendo tudo o que podiam para garantir que o dano causado pela tempestade fosse minimizado. Rosa se aproximou e se sentou à mesa, observando Marcos, que não parecia mais o homem perdido que ela havia encontrado no mar. "Como está o barco?" ela perguntou, o tom calmo, mas com a autoridade de quem conhece o mar melhor do que qualquer outra coisa. "Está seguro", Marcos respondeu, mas a insegurança em sua voz não passou despercebida por Rosa. Ela percebeu que ele estava mais distante, mais pensativo. Algo o incomodava, mas ele não dizia o que. Rosa não pressionou, sabia que, com o tempo, ele se abriria. "Bom", Rosa disse,
pegando uma xícara de café. Agora podemos descansar um pouco. O dia vai ser tranquilo, mas precisamos estar atentos. O mar nunca deixa de nos testar. Marcos olhou para ela, e por um momento, o silêncio entre eles se tornou pesado. Ele queria perguntar sobre sua vida, sobre o que a fazia tão forte e determinada, mas não sabia como. Sentia uma espécie de bloqueio dentro de si, uma distância que não sabia como superar. Rosa, eu não sei o que fazer. Me sinto perdido, ele disse finalmente, quebrando o silêncio. Não é apenas sobre o mar ou a tempestade. É algo dentro de mim. Sabe, eu nunca imaginei que a vida fosse assim. Sempre estive no controle de tudo, mas agora não sei mais quem sou. Rosa olhou para ele com um sorriso suave, colocando a xícara de café sobre a mesa. Você não precisa saber tudo, Marcos. Ninguém sabe tudo. Às vezes, a gente precisa apenas seguir o que está diante de nós e confiar no que sentimos. Você está em um lugar diferente agora. O que você era antes não importa mais. O importante é quem você escolhe ser agora. Essas palavras pareciam simples, mas foram como um choque para Marcos. Ele não sabia como, mas algo dentro dele começou a mudar. Não era apenas o ambiente novo, a vida simples e difícil que ele estava começando a entender. Era Rosa, com sua calma e sabedoria, mostrando-lhe um caminho que ele nunca havia considerado. Você tem razão, Marcos disse, respirando fundo. Eu sempre achei que o dinheiro fosse a solução para tudo. Mas aqui, com você, eu vejo que talvez a felicidade não seja sobre o que você tem, mas sobre o que você vive. Rosa sorriu, não com um sorriso de condescendência, mas com um sorriso de quem já havia vivido muito para saber o que realmente importava. Exatamente. O dinheiro pode comprar muitas coisas, Marcos, mas não pode comprar aquilo que realmente vale a pena. O que vale a pena é o que você sente, o que você faz com o que tem e o que compartilha com os outros. A conversa entre eles foi interrompida por um som vindo de fora. O vento ainda estava forte, e o som do mar batendo nas pedras parecia mais ameaçador do que antes. Rosa se levantou rapidamente e correu até a porta. Marcos a seguiu, e eles saíram para o lado de fora, onde o céu estava cada vez mais escuro. Algo estava errado. Do alto da colina, onde a praia se encontrava com as rochas, uma pequena embarcação estava se aproximando. Não era comum ver barcos naquele horário, e muito menos em um estado tão precário. Rosa olhou com atenção, tentando identificar quem estava na embarcação. Quando ela finalmente a reconheceu, seu coração gelou. Era um homem com um olhar familiar, mas ela não conseguia lembrar de onde o tinha visto. Ele parecia apressado, e seu barco estava balançando perigosamente. O homem estava sozinho, e, ao olhar mais de perto, Rosa percebeu que ele parecia estar em dificuldades. Sem hesitar, ela correu para a água. Marcos, fique aqui. Rosa gritou. Eu vou lá ajudar. Marcos não teve tempo de reagir. Ele sabia que Rosa não era do tipo que recuava diante de uma situação difícil. Então, sem pensar muito, ele se apressou para acompanhá-la. O homem na embarcação estava se esforçando para controlar o barco, mas as ondas fortes e o vento dificultavam ainda mais. Quando ele viu Rosa, seus olhos brilharam de alívio. Rosa conseguiu alcançar a embarcação, e com um esforço combinado, ela ajudou o homem a chegar à areia. Você está bem? Rosa perguntou, respirando com dificuldade. O homem, visivelmente aliviado, assentiu com a cabeça. Mas algo estava errado. Ele estava tentando se manter calmo, mas seus olhos traíam um certo desconforto. Quando ele olhou para Rosa, parecia que ele a conhecia. Mas Rosa não se lembrava dele. Você não me conhece, não é? O homem perguntou, ainda com uma expressão confusa. Rosa franziu a testa. Não me lembro de você. Mas você está bem agora. Foi por pouco. O homem olhou para ela por mais alguns segundos, como se estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça. E então, com um suspiro, ele disse, na verdade, acho que você vai me conhecer mais do que imagina. E, com essas palavras, o mistério sobre o homem que ela havia acabado de salvar começou a se aprofundar.
Algo estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar tudo. E Rosa, sem saber, estava prestes a descobrir a verdade sobre o homem que ela havia salvo. Rosa olhou fixamente para o homem que ela acabará de resgatar. Seu rosto ainda estava pálido, e seus olhos carregavam uma expressão de quem sabia que havia algo mais por trás daquela simples ajuda. O vento cortava a praia com força, e a areia voava por todos os lados. O mar, com seu som constante, parecia ser o único elemento que mantinha um ritmo calmo e seguro em meio à crescente tensão entre os dois. "Eu não me engano, não", disse o homem, de uma forma quase enigmática. "Você já me viu antes, mesmo que não se lembre." Rosa o encarou, tentando buscar em sua memória um rosto familiar, algo que lhe dissesse de onde o conhecia. Ela havia visto tantas pessoas no pequeno vilarejo pesqueiro onde morava, mas nada parecia fazer sentido agora. Como ele sabia disso? Como ele sabia que ela tinha visto alguém antes? "Eu não entendo", ela respondeu, ainda sem conseguir fazer a conexão. "Nunca vi você antes." O homem sorriu levemente, mas havia algo tenso em seu sorriso. "Eu sou Rafael Garcia, o proprietário das grandes fazendas de pesca aqui da região. Já ouviu falar de mim, não é?" O nome parecia ressoar na mente de Rosa, mas ela não conseguiu associá-lo a um rosto. Claro, ela sabia das fazendas que abasteciam os mercados de peixe de várias cidades, mas nunca tinha se envolvido com aquele mundo. A vida de Rosa sempre foi simples, focada no seu trabalho, na pesca e na rotina do vilarejo. Não era uma mulher de grandes riquezas, nem de encontros com milionários. Rafael viu o desconforto no rosto de Rosa e, imediatamente, tentou suavizar a situação. "Eu sei que a vida de vocês aqui é difícil, mas, de algum modo, nossas histórias estão conectadas." "Conectadas?" Rosa perguntou, sem entender. "Sim", Rafael continuou, olhando para o horizonte, onde o mar ainda se agitava, como se fosse um reflexo de sua própria inquietação. "Eu sou o responsável por várias dessas grandes embarcações que operam no mar, e eu também sou responsável por muitas das pessoas que, como você, vivem da pesca. Só que, na maioria das vezes, estamos tão distantes, separados pela riqueza e pelo poder, que nem percebemos que nossas vidas estão entrelaçadas." Rosa sentiu uma estranha sensação no estômago. Ela não sabia se devia ficar irritada ou se, de alguma forma, aquilo fazia sentido. O que ele queria dizer com aquilo? Ele a estava tratando como se fosse uma das pessoas pequenas que ele ajudava de longe, mas ela não se sentia assim. A humildade de sua vida era algo que ela orgulhava, e, naquele momento, não queria que isso fosse diminuído ou questionado. "Eu não preciso da sua ajuda", Rosa disse com firmeza, tentando manter a calma. "Eu não sou uma carente. Nunca fui." Rafael deu um passo em sua direção, seus olhos agora mais intensos, como se tentasse ver através dela. "Eu não estou oferecendo ajuda, Rosa. Estou tentando entender por que você está me olhando como se fosse um estranho. Eu sou o homem que você salvou. E você deve saber que, sem você, eu poderia não ter sobrevivido. Eu preciso de algo mais do que agradecimentos." Rosa sentiu seu coração bater mais forte. Aquela frase o fez parecer menos arrogante e mais vulnerável. Ela observou com mais cuidado agora, analisando não só o que ele dizia, mas também a maneira como ele agia. Havia algo nele que a intrigava. Talvez fosse a sinceridade em seus olhos, ou o jeito como ele parecia tão perdido, apesar de ser um homem de poder. "Então, o que você quer de mim?" Rosa perguntou, agora mais calma, mas ainda desconfiada. Rafael hesitou por um momento, como se estivesse ponderando suas palavras. "Eu quero entender por que você, uma simples pescadora, tem algo que eu não consigo encontrar em meu mundo: paz. Eu vi isso no mar, quando você me salvou. Não estava esperando isso. Eu me senti mais seguro do que em qualquer luxo que eu já tenha vivido. E isso me fez questionar minha vida, tudo o que eu construí." Rosa não sabia o que dizer. Nunca imaginou que alguém como ele, tão distante de sua realidade, pudesse sentir o que ela sentia. Sempre havia ouvido falar dos milionários como pessoas que pareciam distantes e sem preocupações reais. Mas agora, ao ver Rafael ali, na sua frente, ela percebia que talvez a riqueza dele não fosse suficiente para curar suas próprias inseguranças.
Eu não faço ideia de como é a sua vida, Rafael. E, sinceramente, não sei se quero saber. O mar tem suas próprias regras, e aqui, em nossa vila, vivemos a vida como ela é. Não há grandes riquezas, mas há dignidade. E você, mesmo com todo o dinheiro, parece estar procurando algo que nunca teve. Rafael a olhou por um longo momento, como se fosse absorver cada palavra dela. Eu não tenho dignidade, Rosa. Eu só tenho dinheiro. E por mais que ele tenha me dado tudo o que queria, não me trouxe a felicidade. Mas você tem algo que eu nunca tive: liberdade. Liberdade de viver sem as amarras do que o mundo espera de você. Rosa sentiu uma onda de compaixão invadir seu coração. Ela sabia que, por mais distante que o mundo dele fosse do dela, as palavras dele estavam carregadas de uma verdade que ela não podia ignorar. Ele parecia tão perdido quanto ela se sentia, mas, ao mesmo tempo, ele estava à procura de algo maior, algo que ela nem sabia que poderia oferecer. Eu não sei o que mais você está procurando, Rafael, disse Rosa com calma. Mas uma coisa é certa: a vida aqui não é fácil, mas é verdadeira. Eu não posso prometer o que você quer. Só posso oferecer o que eu sei fazer: pescar, viver da terra e esperar o amanhã. E talvez isso seja o que você precisa, mais do que qualquer outra coisa. Rafael abaixou a cabeça, um sorriso melancólico surgindo em seus lábios. Talvez você esteja certa. Talvez a verdadeira riqueza não esteja nas coisas que possuímos, mas nas coisas que podemos dar. A conversa ficou em silêncio por um momento, até que o som das ondas do mar trouxe um pouco de paz ao ambiente. Rosa sentia que havia algo a mais, algo profundo acontecendo ali. O homem que ela havia salvo não era apenas um milionário perdido no mar, ele parecia estar se reencontrando com algo que ele nunca soubera que precisava. Mas seria ela capaz de ajudá-lo a encontrar o que ele tanto procurava? Ela não sabia. Mas, naquele momento, ela também sentiu que, de alguma forma, ele estava prestes a mudar a vida dela para sempre. Os dias passaram lentamente desde o encontro de Rosa com Rafael. A presença dele na pequena vila pesqueira parecia não se encaixar com a simplicidade do lugar, mas algo inusitado acontecia. A relação entre os dois havia mudado, se tornado mais profunda e, ao mesmo tempo, mais incerta. Enquanto Rosa seguia com sua rotina de pesca, Rafael permanecia à margem de sua vida, como uma sombra que trazia tanto conforto quanto inquietação. A vila estava acostumada com a rotina tranquila, onde todos se conheciam e as vidas se entrelaçavam de maneiras previsíveis. Mas a chegada de Rafael, o homem rico, provocava um silêncio estranho entre as pessoas. Alguns murmuravam sobre ele, outros simplesmente olhavam com curiosidade, mas ninguém ousava se aproximar. O mistério que o cercava parecia ser uma barreira invisível, mas uma que Rosa, curiosamente, estava disposta a atravessar. No entanto, ela sabia que não poderia manter essa proximidade por muito tempo. O que havia entre ela e Rafael não poderia ser algo real. Ela, uma simples pescadora, e ele, um milionário, pertenciam a mundos diferentes. Ela não era ingênua o suficiente para pensar que essa conexão duraria. No fundo, sabia que, mais cedo ou mais tarde, a realidade se imporia, e as diferenças entre eles se tornariam insuportáveis. Era uma tarde quente quando Rosa recebeu a visita inesperada de Rafael em sua casa. Ele apareceu de surpresa, como se estivesse tentando fugir da sua própria realidade, e ela, com seu jeito direto e sem rodeios, não teve como evitar se incomodar com a presença dele. Rosa, começou ele, seu olhar ainda carregando um tom de sinceridade que ela ainda não conseguia decifrar. Eu preciso falar com você. Algo aconteceu, e eu não posso mais ignorar. Ela o olhou desconfiada. Ele parecia diferente naquele momento. Seus olhos, geralmente tão confiantes, estavam agora mais vulneráveis. Como se, de algum modo, ele estivesse se despindo das armaduras que a riqueza e o poder sempre o haviam obrigado a usar. Falar o quê, Rafael? Rosa perguntou, sem esconder a desconfiança. Já não basta tudo o que aconteceu? Eu te salvei, você me agradeceu, e agora o que mais há para dizer? Rafael respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. É sobre minha vida. Eu sei que, quando te conheci, parecia que eu só precisava de gratidão, mas, na verdade, eu preciso de mais do que isso.
Eu não posso mais viver a vida que eu vivi até agora, sem mais. Você está me confundindo, Rosa respondeu, cruzando os braços. Você tem tudo: dinheiro, poder, influência. O que mais você quer? Ele balançou a cabeça. Não é isso, Rosa. Eu nunca tive o que você tem. A paz, a simplicidade, a conexão verdadeira com o mundo ao seu redor. Eu me perdi nisso tudo. Eu sempre busquei algo mais, mas nunca soube o que era. Até você me mostrar. Rosa não sabia o que pensar. As palavras de Rafael eram como um convite, mas ao mesmo tempo, ela sentia que havia algo mais que ele ainda não estava contando. Algo que ele guardava em segredo, talvez algo que fosse a chave para sua transformação. Eu não posso fazer por você o que você quer que eu faça, Rafael, ela disse, sentindo uma frustração crescente. Eu não sou a solução para seus problemas. E você? Você ainda é um homem de um mundo que eu não entendo. Nossas vidas não combinam, não importa o quanto tentemos. Rafael olhou para ela com uma tristeza silenciosa. Ele parecia estar perdido em seus próprios pensamentos por um momento, antes de se aproximar lentamente. Eu sei que você não pode, Rosa. Eu não espero isso de você. Mas o que eu aprendi, com tudo que aconteceu, é que há algo que eu preciso mudar em mim. Eu não sei o que é, mas sinto que você tem algo que me faz querer ser diferente. E, talvez, por um momento, a minha vida não tenha mais nada a ver com o dinheiro ou com o que o mundo espera de mim. Rosa se sentiu tocada pelas palavras de Rafael, mas ao mesmo tempo, o medo da realidade a fez hesitar. Ela sabia que não poderia cair na armadilha de acreditar que, com uma simples mudança de perspectiva, tudo se resolveria. O mundo deles, com suas diferenças, continuava a ser uma barreira invisível que não poderia ser facilmente destruída. Você não entende, Rafael, Rosa disse, com a voz mais firme agora. Eu não posso ser a sua redenção. Não posso fazer de você algo que você não é. Você tem que encontrar isso dentro de você mesmo. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se aquelas palavras tivessem feito mais sentido do que ele imaginava. A dor que ele carregava não era algo que pudesse ser simplesmente curado com a presença de alguém, não importava quão especial fosse essa pessoa. Eu sei disso, Rosa, ele respondeu finalmente, a voz mais suave. Mas, mesmo assim, não consigo parar de pensar em você. E em como você, com toda a sua vida simples, tem algo que eu nunca consegui alcançar. E isso, por mais que eu tente fugir, não sai da minha mente. Rosa sentiu um aperto no peito. Ela sabia que esse encontro, essa conexão, estava se tornando algo maior do que ela poderia controlar. Ela não podia negar o que sentia, mas também sabia que, no fundo, Rafael estava procurando algo que ela não sabia se poderia oferecer. Talvez seja a hora de cada um de nós seguir seu próprio caminho, ela disse, com um tom mais suave, mas decidido. Eu te ajudei porque era o certo a fazer. Mas, agora, acho que você precisa seguir o seu próprio destino, sem depender de mim. Rafael a olhou por um momento, o olhar de confusão misturado com uma tristeza profunda. Ele sabia que a verdade era dura, mas não podia evitar sentir uma perda iminente. Eu entendo. Mas não posso deixar de sentir que você tem algo que eu preciso descobrir. Algo que está além do que o dinheiro pode comprar. Rosa deu um suspiro profundo, olhando para ele pela última vez. Talvez um dia você entenda, Rafael. Mas por enquanto, é melhor seguirmos nossas vidas separadas. Com um último olhar, Rafael se afastou. Rosa sentiu o peso do silêncio entre eles, sabendo que aquele momento mudaria suas vidas para sempre. Ambos estavam em busca de algo, mas a diferença era que eles precisavam encontrar isso sozinhos, cada um em seu próprio caminho. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com uma paleta de cores quentes e suaves. Rosa, em sua rotina diária, olhava para o mar com um olhar distante, como se estivesse buscando algo que não sabia exatamente o que era. O tempo havia passado desde aquele último encontro com Rafael, e a vida na pequena vila seguia seu curso. A dor da despedida ainda estava presente, mas havia algo diferente. Algo que ela ainda não conseguia explicar, como uma sensação de que a vida estava conduzindo por caminhos que ela não podia controlar. Rafael, por sua vez, não havia desistido de sua busca interna. Depois da última conversa com Rosa, ele decidiu seguir seu próprio caminho,
mas não da maneira como pensava que faria. O dinheiro, as propriedades e o status que ele tanto buscou ao longo de sua vida não eram mais a resposta para suas perguntas. O que ele descobriu, com o tempo, foi que o verdadeiro poder não estava no controle sobre as pessoas ou situações, mas na capacidade de se entender, de encontrar a paz que ele tanto procurava. Passaram-se meses até que Rafael tomasse uma decisão definitiva. Ele não sabia exatamente o que havia acontecido dentro de si, mas sentia que precisava voltar à vila, aquele lugar simples onde tudo parecia ter começado a mudar para ele. Rosa, a mulher que, sem querer, havia tocado o fundo da sua alma, agora se tornava o centro de seus pensamentos. Certa manhã, quando a brisa fresca do mar tocava seu rosto, Rosa estava ali, mais uma vez, lançando suas redes. Ela não sabia o que esperar quando o viu se aproximar, mas havia algo diferente no ar. Ele não estava mais vestido de maneira formal, com roupas de marca ou com o ar de superioridade que sempre carregava. Agora, ele parecia mais humano. Rosa, ele chamou, com a voz mais suave do que ela imaginava. Ela levantou os olhos, surpresa, mas não com raiva ou desconfiança. O que ele tinha a dizer agora? O que ele queria? Eu sei que você não esperava me ver aqui novamente, disse Rafael, tentando ler os sentimentos dela. Mas preciso que me escute. Eu sei que você tem razão em tudo o que disse. Eu não sou a solução para os meus problemas, e você não é minha redenção. Mas o que aconteceu entre nós mudou algo em mim, algo que eu não posso mais ignorar. Rosa, que estava apenas começando a retirar as redes do mar, o olhou atentamente. As palavras de Rafael não pareciam mais um jogo. Ele falava com sinceridade, com uma verdade que ela não podia mais negar. Ela sabia que ele estava em busca de algo muito maior do que simples reconhecimento ou afeto. Ele estava em busca de paz. Eu te salvei porque era o certo a fazer, respondeu Rosa, com a voz calma. Mas você também me salvou, Rafael. Você me mostrou que a vida pode ser mais do que apenas o simples movimento das ondas. Eu não sabia, até então, que poderia sentir algo diferente, que poderia mudar algo dentro de mim também. Rafael a olhou com olhos cheios de gratidão, mas também com uma nova esperança, como se, finalmente, ele tivesse encontrado um pedaço de seu próprio coração perdido. Eu vim para te pedir desculpas, Rosa. Para te agradecer por me mostrar que a felicidade não está em coisas materiais, e sim naquilo que a gente sente de verdade, no fundo da alma. Rosa não respondeu de imediato, mas sentiu, naquele instante, que algo profundo se passava entre eles. Não era mais sobre o que um podia oferecer ao outro, mas sobre o que ambos poderiam aprender juntos. O que ela não sabia, e o que Rafael ainda não havia compreendido totalmente, era que os dois, de alguma forma, precisavam um do outro para descobrir os caminhos para a paz. Eu não estou dizendo que as coisas vão ser fáceis, ele continuou. Eu sei que o mundo ao nosso redor nunca será perfeito, mas eu gostaria de tentar. Tentar entender o que existe entre nós, sem pressa, sem medo. Rosa sorriu suavemente, como se tivesse encontrado uma resposta que sempre esteve ali, mas que nunca havia se permitido ver. Talvez, juntos, possamos aprender mais sobre o que significa viver realmente. E talvez, em algum lugar do caminho, possamos encontrar o que realmente importa. Rafael se aproximou, sem pressa, sem pressões. Ele sabia que não podia forçar nada. Mas ele também sabia que, ao olhar para o mar, ele finalmente entendia o que Rosa sempre soubera, que a vida é feita de pequenos momentos, de escolhas que, muitas vezes, não entendemos completamente até que se tornem parte de nossa história. E assim, Rosa e Rafael, duas almas de mundos diferentes, seguiram seus destinos. Mas agora, eles não estavam mais separados pelas barreiras invisíveis do passado. Eles caminhavam juntos, com o coração aberto, em direção a um futuro que, embora incerto, era agora compartilhado. E, de alguma maneira, isso era tudo o que realmente importava. Fim. Chegou até o final? Comente Jardim, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.